Graça e paz aos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Neste momento, irmãos, vamos fazer uma exposição da palavra de Deus a respeito do plano que o Senhor tem conosco da salvação e do plano também referente ao final dos tempos. Serei breve, porém, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, que isso é muito necessário, porque existem muitos que não compreendem e é necessário que nós, não que sejamos melhores que ninguém, colocamos diante de vocês para que vocês possam meditar. Para isso não é necessário ler o capítulo inteiro, mas apenas vou ler 3 de Apocalipse, versículo 11. Lemos com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Bendito seja o Senhor. Somente até aqui. Agora, irmãos, irei fazer uma pequena oração. Nosso Deus e Pai, esclarece a mente daqueles. Primeiro queremos te agradecer por mais esse dia, por tudo que tu tens feito por nós. Apresentamos também os teus filhos que vão ouvir e que tu possa, Senhor, esclarecer a mente de cada um dentro das Sagradas Escrituras, que é onde nós temos a bússola, ou o nosso GPS, que nos conduz, Pai, através da guia do Teu Espírito Santo no caminho que é Jesus Cristo, que nos dispensou pela misericórdia de Deus a obra da salvação na cruz, que é a graça, que é Jesus Cristo, e que nos dá o direito e a esperança de um dia herdar a coroa eterna. Somos pecadores errantes, perdoa-nós, Senhor, e ajuda-nós e permita que aqueles que ouvirem possam tirar proveito. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Meus caros irmãos, conforme diz aqui a Escritura, nós estamos aqui, vou puxar mais para cá, por causa da água que eu tenho aqui. Conforme nós lemos aqui, vou colocar aqui. Está escrito aqui, irmãos, bem claro aqui. Vocês já ouviram? Eis que o Senhor vem logo, não demora. Muitos podem dizer, mas isso já ouvimos há muito tempo, irmãos. São muitas das vezes que o coração dos crentes, daqueles que servem a Deus, desejam a restauração de todas as coisas. Inclusive, irmãos, quando finalmente o pecado seria completamente vencido, é o desejo de cada cristão, porque nós sabemos, irmãos, que essas coisas são necessárias, certo, irmãos? E vencido em seus efeitos em toda a criação. Houve efeitos, o pecado gerou efeitos maléficos, e redimidas do seu cativeiro, porque por causa desses efeitos todos os seres, até os animais, entraram num cativeiro, o cativeiro da corrupção que existe hoje. Você pode dizer, mas sempre houve corrupção, mas hoje nós vemos uma corrupção maior, né? Uma corrupção que está se aumentando dia após dia, irmãos, né? Porém, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que tudo isso Deus está permitindo para o cumprimento da sua palavra. Mas nós queríamos que fosse tudo, nós pudéssemos vencer tudo isso com mais rapidez, sair logo desse planeta e habitar com o Senhor um novo céu e uma nova terra. O Senhor vai destruir essa terra e vai criar um novo céu e uma nova terra, e nós reinaremos com Cristo eternamente, se assim for a sua vontade eterna, irmãos. Porém, irmãos, a corrupção, como predita por Deus em toda a história bíblica, já se existia corrupção, e até os profetas pregavam sobre isso. Precisamos entender uma coisa, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, que esse desejo é dúvida, e dúvida é normal. Nós temos esse desejo, principalmente quando nós servimos a Deus. E é normal que no tempo dos discípulos era também uma realidade, porque o Senhor Jesus Cristo também tratou isso com muito amor, irmãos, tratou com muito amor, ensinando aos seus discípulos. Ele tinha cuidado de passar aos seus discípulos, porque ele sabia o que ia acontecer no futuro. Ele tratou com muito amor, porque ele tinha amor por eles, como tem amor por nós, explicando. E
também, irmãos, o desejo pela volta de Cristo, que é um fator que deve provocar nosso coração a santificação, como vemos está escrito na palavra de Deus, não me lembro do capítulo, mas amados, agora somos filhos de Deus, manifestando que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele, aleluia, porque assim como é, também Ele, assim como Ele é, nós também o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. O capítulo realmente é 1 João, versículo 2 e 3, ok, irmão? Então nós temos que procurar a nos purificar, mas precisamos saber que esta expectativa deve se restringir, irmãos, aos que as Escrituras, enfim, essa expectativa deve se restringir ao que as Escrituras revelam, e não ao que desejamos. Nós queremos logo, mas nós temos que esperar. Não podemos querer interpretar nas entrelinhas da revelação de Deus. E isso é o que tem gerado tanta confusão na mente das pessoas, porque um fala uma coisa, outro fala outra, um teólogo fala uma coisa, outro fala outra. E no mundo cristão, no mundo cristão que nós estamos nessa época, isso é normal, nós sabemos, uns têm um pensamento, outros têm outro, porém, que a finalidade daquele que é crente em Cristo Jesus seja a mesma. Depois que Jesus nos deu sua missão, irmãos, nós temos que cumpri-la. E disse o Senhor Jesus assim, chegando Jesus falou dizendo-lhes, chegando Jesus falou dizendo-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder no céu e poder na terra. O poder de Deus está sobre todas as coisas, irmãos. Então ele já poderia ter feito aquilo que muitas das vezes nós achamos que deveria ser feito. Porém, Deus sabe o tempo. Nós não podemos delimitar o tempo das coisas. Ok, irmãos? Porque o Senhor Jesus chegando falou isso. Mas também disse, disse para os seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Isso nós temos que cumprir, irmãos. Então ainda falta alguma coisa. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 18 e 20, irmãos. Os discípulos ainda perguntaram antes da sua ascensão, quando o Senhor Jesus estava subindo, não é? E aqueles que haviam ali estavam reunidos perguntaram-lhes, Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E disse, não vos pertence, olha, você tem que prestar atenção, porque muita gente marcando data e dizendo que daqui a 10 anos, nós não sabemos nada, irmão, nós não sabemos que daqui a 10, 50, 60, se daqui a 5 minutos, 5 dias, 5 horas, nós não sabemos. Nós só sabemos que o Senhor Jesus respondeu. Eles perguntaram, Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E o que o Senhor Jesus falou? Vou repetir, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Foi o Pai que estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nós não temos que ficar perguntando nada, irmãos. Temos que ficar em paz e aguardando, sim, perguntando se nós erramos. Nós erramos todo dia. Todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro, irmão. Uma coisa nós temos que fazer, consultar o Senhor e pedir ao Senhor que nos dê força, sempre consultando na Bíblia, lendo, orando, buscando, porque Deus sabe a necessidade de cada um. Não é, irmãos? Certo é que o Senhor estabeleceu todas as coisas e nós receberemos, o Senhor falou para eles naquela época, recebereis a virtude do Espírito, glória ao nome santo do Senhor, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então hoje, as testemunhas somos nós, e por isso que somos perseguidos,
chamados de mentirosos, e hoje o cristianismo em si está sendo perseguido por ideologias, irmãos, satânicas, diabólicas, que vêm querendo sujar, irmãos, as nossas vestes. Muitos já estão se vendendo para o governo mundial, e nós estamos vendo o cumprimento de tudo isso, e é uma permissão de Deus. Mas o Senhor Jesus disse que eles teriam que ser testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e dizia também que até os confins da terra. E quando ele dizia isto, vendo-os, e eles quando estavam olhando para o Senhor, e de repente o Senhor começou a subir, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Uma nuvem recebeu ele ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu. Olha o que Deus faz, irmão. Você está olhando, não sabendo como é que vai ser, continua ligado com o Senhor no céu, porque aqueles dois homens aproximaram-se dos discípulos e disseram assim, aleluia, Galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Vocês estão vendo esse Jesus que está subindo dentre vós, que recebido em cima do céu? Aleluia, um dia ele vai voltar, assim como para o céu o vistes ir. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 11, irmãos. Irmãos, procurem lá. Por isso, irmão, vamos ver após a revelação o que aconteceu. A destruição de Jerusalém por volta dos anos 70, e começou a surgir dúvidas no coração dos discípulos, mas a diferença é que devemos nos concentrar, porque nós também somos discípulos, e tem muitos que têm dúvidas hoje sobre isso. Acho que existe até um preterismo que fala que Jesus Cristo já veio, mas isso não é real. O Apocalipse, João escreveu na ilha de Patmos, mais ou menos terminou esse livro, quando ele escreveu. Não está escrito bem se foi na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos Deus revelou para ele. Até então não está escrito declaradamente que foi escrito na ilha de Patmos. Por certo, Deus sabe como é que fez, mas a gente não pode afirmar uma coisa que nós não sabemos. Vamos supor, alguém diz assim, mas lá não tinha como ele escrever, porque estava em escravo. Eu até concordo. Porém, então nessa parte eu não vou entrar em detalhes, porque o que está além do meu conhecimento eu não posso, se Deus não me revelar, não me mostrar, eu não posso falar, porque daí eu seria um mentiroso, e eu não quero errar nessa parte. Porém, o livro de Apocalipse foi entregue, apareceu a partir do ano 95 que ele foi escrito. Certo, irmão? A partir do ano 95 é que terminou aquele livro. Então, se muitos preteristas dizem que foi no ano 70 que o Senhor Jesus já veio, estão enganados. No ano 70 não teve arrebatamento, no ano 70 não abriu sepulcros, no ano 70 não teve nada disso. A palavra de Deus ela não se deve ter uma cronologia, irmão. Quanto a esta geração, irmãos, o tempo de Deus é totalmente diferente que o nosso, e nós não podemos entrar nesse detalhe porque é algo muito profundo e eu posso fazer um vídeo só disso. Porém, eu quero pregar aqui o plano de salvação conforme eu li nesse versículo aqui, 3, versículo 11, 3 Apocalipse, versículo 11. Então, irmãos, sem dúvida que aquela destruição do templo em Jerusalém foi realmente algo que o Senhor Jesus já havia falado. Mas nós devemos concentrar não nos períodos ou nas estações, porque nós não sabemos, porque o Pai estabeleceu e nós não sabemos, irmãos. Mas no recado que Jesus deu, que Jesus Cristo deu, é de suprema importância, irmão, para nós. Por quê? Perdoe, irmãos. Nós temos que entender, a nossa missão como cristãos é crer, aleluia, é crer que nessa época, como igreja, nós temos que meditar nas coisas. Vamos meditar no capítulo 13 de Marcos, onde diz assim, a dúvida, não? A dúvida no coração sobre o fim de tudo, a grande restauração de todas as coisas. É uma dúvida que nós temos. A dúvida que nós temos é essa. Não dúvida que o Senhor vai voltar. Quando ele vai voltar? Eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Mas eu não posso dizer, eu não posso afirmar que ele vai voltar porque está tendo essas guerras ou porque vai voltar o ano 2030. Eu não posso. Isso é uma dúvida, nós não sabemos, porque não está escrito. Está escrito assim, porque existem pessoas que questionam isso, irmãos, até para nós.
sobre o fim dos tempos. E tem aqueles até que zombam, que falam que não vai acontecer nunca, ficam fazendo pouco caso das coisas de Deus, rindo. Ai desses, mas ainda há tempo de você se arrepender. Até mesmo aqueles que estão congregando em igrejas, estão vendo coisas, e você vai congregar, você só escuta profecias que vai mudar isso, vai mudar aquilo. Está mudando muita coisa e o Senhor Jesus está voltando e você está esperando coisas que vai demorar séculos para cumprir. E não, mas Deus pode cumprir em 5 minutos. Eu acredito. Porém, irmãos, devemos nos centrar mais no Evangelho de Jesus Cristo e anunciar a Ele que é necessário nesses últimos tempos, irmãos. Estão percebendo? Com relação a essa dúvida dos discípulos, irmãos, eles também tinham. Jesus dá algumas diretrizes a respeito disso. O fim e a restauração existem. 6 coisas que devemos ficar atentos quanto ao fim dos tempos. Nós temos que ter atenção nisso. Eu vou falar para você, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado. Precisamos ter cuidado com o engano quanto a esse assunto que nós vemos aqui. Que viram falsos profetas. Falaram muitas coisas. É o que já está acontecendo. E Jesus faz uma advertência, o Senhor Jesus Cristo, contra o engano dos que se dirão serem Cristos. Primeiro assunto. Depois, se você for procurar bem dentro da palavra, qual foi o segundo assunto? Não podemos confundir os sinais e entrar em desespero quanto ao tempo. Não é porque está tendo sinais que você vai ficar em desespero. Por que você entra em desespero? Há uma solução maior. Se você não entra em desespero, ore, mantenha paz, mantenha comunhão. Se nós tivermos algum assunto para tratar, nos perdoemos, nós podemos errar, não existe ninguém perfeito, irmão. Não é porque eu fiz um erro, o outro fez um erro, ou um pecado, alguma coisa, nós vamos condenar os outros. Tenhamos cuidado. Isso é muito grave, porque você pode cair no mesmo erro e depois passar pelo mesmo crivo e Deus pode te cobrar tudo isso, porque se você não teve misericórdia do outro, se você vê que não tem jeito mesmo, mas mesmo assim tenha misericórdia. Às vezes você tem que ficar calado. Ah, aquele irmão, não sei, irmão, Deus proverá, Deus que tenha misericórdia. É assim que tem que falar. E não apontar o dedo para o outro, fazendo condenação e tentando matar. Nós, às vezes, erramos, até nós falamos algo. Por que não? Na denominação que eu vinha, existia uma regra que se a pessoa acontecesse alguma coisa, não tinha mais nem comunhão com a igreja. E hoje eu aprendi diferente. Graças a Deus, Deus mudou, transformou. Mas isso não quer dizer que eu sou santo, pelo amor de Deus. Santo é Jesus Cristo. Só Ele tem a santidade para te dar. Só Ele, irmão. Os sinais dos tempos são necessários. Você vai lá em 13, 7 e 8 de Marcos. Os sinais dos tempos são necessários. As histórias dos homens, mais o princípio de dores, tem que vir e virá com maiores sinais. Glória ao nome santo do Senhor. Haverá distúrbios sociais, naturais, que vocês estão vindo. Jesus afirma que seriam guerras, rumores de guerras. 13 de Marcos, versículo 7. Ele ainda diz mais, aleluia, que haveria muito pecado. E esses sinais do pecado na humanidade, ali na raça humana, é equivalente a Mateus 24, 6, Lucas 21, 9, vocês podem procurar lá, ali não só fala de pecados, assim, desses pecados, mas fala também de guerras, de rumores e confusões. É necessário que nós tenhamos cuidado, irmão, ter consciência que será necessário que o Evangelho se espalhe no mundo, mas o Evangelho, não adianta você falar que está falando do Evangelho e fazer promessas que às vezes não se cumprem. É lógico que Deus fala, é lógico que Deus pode usar da tua boca, mas temos que ter cuidado para não nos deixar levar pelo entusiasmo da nossa carne, irmão. O Evangelho deve ser pregado no meio das perseguições. Aleluia, está acontecendo já na nossa época. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas Deus dará ao seu povo poder, e este poder não é nosso, o poder vem do céu, o poder de testemunhar às nações. Ainda que você não tenha condição, o Senhor toca no coração de um ali, no coração de outro lá. Eu vou deixar até o número de uma conta, estou sentindo, não é para mim, porque eu tenho que fazer uma missão, e eu preciso realmente, irmão, de alguma coisa para mim fazer
nessa parte, levar o evangelho em algum lugar, não é para ficar e voltar, mas eu peço para os irmãos orar por mim. Então, irmão, essas coisas, nós não pregamos para ganhar dinheiro aqui não, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Deus prepara alguma coisa, nós usamos mesmo para fazer aquilo que Deus nos manda. Então haveria perseguições, e essa é uma das perseguições que eu passo, irmão. Quando eu falo alguma coisa assim, já vem alguém no meu canal falando besteira. Mas eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que o Senhor dará poder para nós de testemunhar as nações. A pregação do evangelho acontecerá, irmão. Bendito no meio da perseguição, com vistas a alcançar todas as nações. Não tem jeito. O verdadeiro evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Para quê? Para quê? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então tem que ser anunciado. Ah, mas aquele que vai ser salvo já está salvo. Mas Deus quer que você vá lá e anuncie. E se há uma missão, se aquela pessoa está salva, mas ainda não entregou o coração, porque isso, irmão, a salvação, ela depende de nós crermos em Jesus Cristo. Se Deus tem um plano de eleição na vida de alguém, que nós não podemos dizer que não, porque Deus é Deus, irmão, mas muitas das vezes Deus quer usar de nós também para cumprir esta parte, para que cumpra a palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, e o nosso caráter missionário, a nossa mensagem que nós temos que levar, não é nossa. Capítulo 13, versículo 11 e 13 de Marcos. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando o cristão for entregue por causa da sua fé, aleluia, Deus o dará o correto testemunho, e por isso nós não devemos temer, e os que perseveram até o fim serão salvos. Temos que perseverar, irmão, porque esse caráter espiritual e o conteúdo da mensagem não é apenas falar e querer virar cativeiro de ninguém, não. Nós temos que estar atentos o principal sinal que virá do fim, a grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, os dispensionalistas acreditam que na semana de 70 na semana 70 de Daniel, está escrito lá 13 capítulo 13, quando 14, 23, né? Podemos olhar aqui na Bíblia, para mim não falar errado, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, bendito seja o Deus vivente, irmão. Algo profundo está para acontecer no mundo. As pestilências. Irmão, há pouco tempo, estive num lugar e Deus vai pesar a mão naquele lugar. Muitos blasfemando de Cristo, muitos não acreditando no Evangelho. Agora no carnaval do Brasil, aí quanta coisa errada, quanto pecado, quanta imundícia, irmão. Bendito é o nome do Senhor. As pessoas andam nas ruas com medo. Isso está se espalhando, não é só lá, é em todo mundo. Bendito é o nome santo. E nós temos que estar acordados, irmãos. Acordados. Não é só ficar preocupado com a igreja, porque a igreja é construção. Esse negócio de igreja construção não vai levar ninguém para o céu, não, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu falei Marcos, eu estou procurando aqui. Pelo amor de Deus, perdoa, irmãos. Eu estou procurando o Daniel aqui. Eu queria ver a parte das 70 semanas, tá? Peraí. Mas eu quero dizer para vocês, preparemos-nos, porque as coisas não estão para brincadeira. Quem está achando que 4 paredes de igreja salva pode tirar o seu cavalinho da chuva, viu, irmão? Como diz um ditado mundano aí. Que não é feio, posso falar aqui, porque é uma realidade. No Brasil se fala isso, é uma realidade. Não fica esperando em promessa de homem, porque a promessa do homem falha, erra, transgride, transtorna. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos que acreditar, irmãos. Sim, temos que acreditar. Santo é o Senhor na palavra de Deus. É o que mais precisamos, irmãos. É o que mais necessitamos. Vamos lá em Marcos, para ver se eu falei errado aqui. Marcos, capítulo... Se às vezes a gente erra alguma coisa, os irmãos corrigem aí, irmão. Embora é uma exposição, nós temos que ter cuidado para não falar coisas que não estão corretas. 13, versículo 14. E chegando disseram, mestre, sabemos que é o homem, na verdade... perdoa, irmãos, aqui não é. 13, que eu estou lendo no 12. Versículo 14.
Ó, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem me perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, quanto à abominação desoladora, que está em Daniel, tudo que quando estiver no lugar santo, profetizado, começará um intenso período de tribulação. Certo, irmãos? Mas nós temos que se perseverar até o fim. Conforme eu disse, 13 e 14 e 13 de Marcos em diante, ali no 14 para frente. Porque quando aparecer, irmãos, essa desolação, começará um período de tribulação como jamais houve no mundo. Certo, irmãos? Após a revelação da abominável desolação, ocorrerá intensa fuga do povo de Deus, que vão se esconder, irmãos. A tribulação será com tamanha intensidade, como nunca houve nem haverá. Mas nós temos que estar firmes, porque diz a palavra em Tessalonicenses que não abrir e fechar de olhos, se Cristo estiver em nós e nós estivermos com Ele, seremos os que morreram ressuscitarão com um corpo incorruptível. E os que estiverem vivos, nós os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, como se fala arrebatamento. É isso que é o arrebatamento. É Deus tirando a sua igreja, irmão, para encontrar com Ele nos ares. O Senhor Jesus vindo e nós encontrando com Ele. Por isso nós temos que ter cuidado, porque nunca vai haver, nunca houve nem haverá uma coisa como vai acontecer. E já está acontecendo, irmãos, pestes, pestilências, e você está aí com medo de perder a tua alma, sendo que você, dentro da tua casa, você tem uma Bíblia, você tem como orar, você tem como dobrar o teu joelho, você tem como clamar a Deus. E se você está vendo a corrupção que está no meio da igreja se vendendo para o anticristo, assinando os documentos para se unir com ele, e você não está percebendo que é o diabo que está fazendo isso, glória ao Senhor. Esses são os falsos profetas, falsos cristos também, que vieram e já estão vindo e continuam vindo para enganar. Aí muitos acreditam neles, irmão. Estejam atentos, isso que foi profetizado em 13 de Marcos, versículo 23. Estejam atentos e ter convicção que Cristo voltará. Não deixa que ninguém tire da tua mente, porque homens escarnecedores entram aqui no meu canal dizendo, já falou há tanto tempo. Irmão, abra os teus olhos, pelo amor de Deus. Não deixa ninguém te enganar, aleluia. Porque os sinais do Senhor, a tribulação, os sinais cósmicos acontecerão. Já está acontecendo, irmão. Dizem a NASA aí que tem um cometa que vem em direção à Terra. Bendito é o nome do Senhor, estão apavorados. E outras coisas que está acontecendo no clima, a divergência climática. E o anticristo vem com essa história de ecologia, como é que é, irmão? É claro que nós temos que preservar o planeta. É claro que nós não podemos jogar lixo que não é reciclável num lugar que vai ser prejudicar. E muitos não fazem isso, mas não é isso, irmão. Isso apenas é uma coisa que o ser humano faz. O que está acontecendo, o que vai acontecer, não adianta ninguém impedir. Não adianta você dizer que foi por causa que o homem gastou muita água ou porque jogou sujeira no mar. Isso aí tudo, irmão, é claro que está errado. Eu não concordo com isso. Eu concordo que tem que ser preservado as coisas da natureza. Porém, irmãos, isso vai ser a pauta da agenda mundial, para a nova ordem mundial, para ir tirando o foco que nós temos que ter na volta de Jesus Cristo, irmão. Lembramos da parábola da figueira, no capítulo 13, versículo 28 e 27 de Marcos também, que diz assim, perdoa, irmãos, eu estou um pouco ruim, sabe, o estômago hoje. Nós vamos observar isso, irmãos, que o Senhor falou para os seus servos, os sinais e da figueira. Observe, olha lá, leia lá, Marcos 13, 28 e 37, você vai ver. Depois você vai lá também, lê também no 13, 28 e 31, que fala da parábola da figueira. Depois vai no 13, 32, 37, que também fala a mesma coisa, da parábola do dono da casa, que voltará sem avisar o seu servo. Eu não vou ler aqui, irmão.
E essa aplicação você tem que ter, irmão. Você é um cristão salvo em Cristo ou não é? Você crê que ele vai voltar ou não crê? Não deixa entrar dúvida na tua mente. Mas aonde que eu vou, irmão? Como é que eu vou? Em qual igreja que eu vou? Que eu já não sei mais nada, está tudo perdido. Irmão, quando você está nessa situação, você não está longe de Deus, você não é nenhum desigrejado. Você está em Cristo. Se você não achou um caminho, ore que Deus vai te mostrar, porque o caminho é Jesus Cristo. Ele vai salvar um pouco de cada denominação e vai salvar, irmãos, também aqueles que estão se reunindo nas casas. Nós não podemos condenar ninguém, porque veja, na China, os cristãos, a maioria, se reúnem em casas, irmãos. E nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, a perseguição que ainda vai surgir. Ah, mas não vamos ser arrebatados? É uma questão, irmão, de você entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é tirar nós aqui desta terra. Se nós formos interpretar os três tipos de arrebatamento, estão certos. Eu gostaria que se cumprisse o pré-tribulacionismo, eu gostaria, mas eu não sei. E se não cumprir? E se for para cumprir, tiver que passar os 3 anos e meio? E se for, irmão, para cumprir depois? Porque pode cumprir um dos três, tá? Todos os três podem ser certos. Nisso não existe erro teológico. Por quê? Se o Senhor Jesus vir nos primeiros 3 anos e meio e arrebatar a igreja, louvado seja Deus. Se ele vir depois, no meio da tribulação, né? E se ele vir no começo, louvado seja Deus. E se ele vir no fim, depois de acabar, nós vamos ser arrebatados do mesmo jeito, porque nós não vamos encontrar o Senhor. Paulo falou que nós vamos ser arrebatados, encontrar com o Senhor nos ares. Não quer dizer, ali ficou uma coisa assim, ares, né? Mas então acredito no arrebatamento, acredito que você vai ter que ser arrebatado, não importa quando. E se nós tivermos que passar por alguma coisa, acredite que você, como cristão, já tem a marca de Cristo para não ser marcado como sinal do anticristo, irmão, que está chegando aí, já vai reinar lá rapidinho, eu não sei quanto tempo, não estou dizendo data, mas dentro de uma concepção, de um pensamento, dentro de uma visão escatológica, nós percebemos que os acontecimentos estão se apertando. Guerra em Israel, tumultos, agora uma possibilidade de uma grande guerra se Deus não intervir. Rússia, Estados Unidos, armas atômicas, mísseis atômicos, armas de grande potência que estão sendo... guerras espaciais que estão sendo planejadas. Guerra espacial? Como assim, irmão? Você não vê notícia, então vou te explicar. Existem muitos satélites, e esses satélites é que nos fazem comunicar uns com os outros através desses aparelhos de alta tecnologia e da tecnologia que temos hoje, para cumprir o que Daniel falou, não é, irmãos? Então, meu caríssimo, tem países que estão fazendo satélites para atacar satélites, para que um país que está sendo atacado, seus satélites sejam destruídos e o país perde a comunicação. Imagine aviões descontrolados, sem poder saber como voar. É uma coisa muito grande. Então nós temos que tomar a cautela de guardar a palavra de Deus. Mas como cristão, você tem que ter vivido o seu chamado. Se Deus te chamou para você anunciar, não fique preocupado com a igreja. Pregue onde Deus te mandar. Você tem que fazer, você tem que estar atento aos sinais, sabendo que tudo conduz, toda a história conduz para isso, irmão. Já está escrito, já foi revelado, já foi pregado. O Senhor Deus já deixou a revelação da palavra. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Pregar o evangelho em suas ações e palavras para mostrar para o mundo que Cristo é a resposta que o mundo rejeita, não é? Ou não é? Cristo é ou não é a resposta que o mundo rejeita? Você tem vivido uma vida sabendo que o Senhor vai voltar e cobrar de você, de mim, a vida que Ele não te deu? Vai, irmãos. Então nós temos que buscar o Senhor, temos que clamar a Ele, pedir que Ele nos ajude. Segundo o espírito deste mundo, como se Cristo nunca vai te cobrar, não viva desse jeito não, mas viva a tua missão. Você está vivendo a tua missão? Presta atenção, como se a vida aqui fosse eterna e até negociado com valores de santidade do Evangelho para viver intensamente no que é agora. Não é isso, irmão. Você tem consumido a luz da tua vida para o mundo. Você tem que consumir a luz da tua vida, não para o mundo. Você tem que consumir a luz da tua vida para o mundo do porvir, para a eternidade, para o mundo do aqui e agora. Você acha que é isso? Que você tem que consumir a tua energia para o aqui e agora? Eu não estou dizendo que você tem que parar o teu trabalho, não estou dizendo nada disso. Mas a oportunidade que você tiver, evangelho, e leia a Bíblia, estude ela. Não vai atrás de conversa de pregadores que dizem que não é para estudar. É mentira!
não querem que você conheça a Bíblia, não querem que você saiba das Escrituras. E existem denominações que estão fazendo isso e pregando coisas que não existem, falando até mal das Escrituras. Então, meus caros irmãos, vamos lembrar que para entrar no céu, ou no paraíso eterno, ou melhor, na Jerusalém eterna, você tem que cumprir esse capítulo. Vamos voltar lá de novo. 3 de Apocalipse, né? Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a tua missão. Mas Deus requer de nós, não somos salvos por que nós fazemos, por obras. Porque o Senhor nos já salvou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, nós temos que cumprir a nossa parte. Então, para todas as denominações esse vídeo, eu gostaria que você passasse esse vídeo para frente, irmãos. Eu vou deixar uma conta, não estou pedindo dinheiro para ninguém, mas eu preciso fazer uma missão, uma viagem missionária. Eu peço que os irmãos orem a Deus nessa causa. E que os irmãos sentirem, eu vou ser de bom grado. Pode ser R$1, pode ser o que for. Se não quiser também, não faça nada, que ninguém é obrigado a fazer nada. Que não está fazendo, eu não ganho nada. Mas deve estar ganhando muito dinheiro com essa internet. Não estou ganhando nada, $2, é muito dinheiro? Eu não recebi nada disso aqui ainda. E tanto é que eu não coloco, às vezes, nem eu tenho direito de colocar. Eu tenho direito de vender produtos aqui já, colocar anúncio de produtos meus, mas eu também não tenho produto nenhum e nem quero. Eu pensei de trazer livros para vender para aqueles que quiserem, livros que falam a respeito das coisas que nós devemos aprender. Porém, não fiz nada disso onde eu fui, apenas fui cumprir uma parte. Estou aqui de volta, passando para vocês o que Deus tem colocado no nosso coração. Agora, irmãos, eu gostaria de pedir também que os irmãos me perdoem de eu não ter respondido todas as mensagens. Meus caríssimos irmãos, no amor de Jesus Cristo, aqueles que ouvirem essa palavra, se você não sente de ajudar em nada, porque eu não quero o teu dinheiro, eu quero que você anuncie o Evangelho. Porque se você pegar esse vídeo e jogar para frente, o outro vai escutar. Ele precisa abrir o coração dele para receber dentro dele a preciosidade da graça de Deus, que é Jesus Cristo. E se você não faz isso, você não está cooperando. Ainda que você não coopere na parte de uma forma, me ajude a transmitir este vídeo. Não sou nenhum pregador eloquente, não sou nada, mas você pode ser um instrumento de Deus para ajudar aqueles que foram até colocados em denominações, que entraram em denominações, que tem muitos assim, denominações exclusivistas, que condenam, que jogam fora e que depois, irmãos, as almas ficam na desgraça, vamos dizer assim, porque acham que Deus não está mais com elas. Muitos se suicidam, muitos cometem coisas erradas e depois se jogam nas drogas, nos vícios. Por causa do quê? Por causa do líder que está lá na frente, que ensinou tudo errado. Mas eu estou ensinando o que está escrito aqui, irmão, na palavra de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém e não sou nada, mas me ajude nessa parte. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, que a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês, paz do Senhor Jesus, e que esta palavra seja guardada nos vossos corações em eterno e para a salvação daqueles que hão de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos, irmãos. Deixarei meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato comigo para pedir meu telefone, nós podemos conversar a respeito da salvação em Cristo Jesus. Deus os abençoe para todos os irmãos de todas as denominações que estiverem parados. Eu vou colocar lá na capa. Muitos me acham que eu estou falando de igreja. Eu não estou falando de igreja. Eu vou colocar o nome de algumas denominações que eu conheço. De uma que eu saí, de outra. E pronto. Certo, irmão? Por quê? Você saiu de denominação, irmão? Agora eu só estou em Jesus Cristo. Denominação para mim agora é Jesus Cristo. Eu não quero falar de placa de igreja nenhuma. Não quero. Eu tenho que colocar o nome da denominação e vários daquelas para que eles possam assistir e ver e me cooperar, transmitindo junto este evangelho que é Cristo Jesus, que é a salvação da minha e da tua alma. Seja você um missionário também. Ajude-nos para poder propagar o evangelho. Não é para mim, está propagando a salvação para outro. E para ti também. Deus abençoe e fique com Deus, paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.